quero agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal. E lembre-se de clicar no sininho para ter acesso aos nossos conteúdos. Hoje tenho o prazer em receber a doutora Daniela Campos Muniz Matos. Ela fez medicina e residência em clínica médica e pneumologia pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente está fazendo parte da história, pois implantou e coordena o serviço de telemedicina da Unimed Goiânia. Bem-vinda, doutora Daniela. É um prazer imenso em recebê-la. Gostaria muito de agradecer o convite, Marco Aurélio. Eu acho que é uma coisa inovadora, né? Você ter um canal, você poder falar de saúde. Você quer uma coisa melhor do que falar de saúde? Saúde é tudo na vida, né? Se você tem saúde, você brinca, você se diverte, você tem amigos, você sai para passear. Inclusive, falando em saúde, que é o tema do seu programa, eu vim de rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. A mulher se prevenir mais sobre o câncer de mama, se cuidar, fazer o autoexame, para a gente evitar realmente esse câncer horrível. E eu queria mandar um beijo especial para os meus filhos, a Mariana Matos e o Vitor Campos, principalmente para a Mari, que é todas mais saída. Um beijo, filha, e obrigada pelo convite, Marcão, valeu demais. Que bom, que bom. Eu queria te perguntar, o assunto nós vamos falar sobre telemedicina e antigamente a gente via no desenho dos Jetsons, né, sobre telemedicina, via lá se consultando com o médico. É isso que está acontecendo hoje? É aquilo, só que pena que a gente não pode sair fora da televisão para ver um exame, para abraçar um paciente, né? Mas a realidade que a gente tinha naquela época, os desenhos que a gente achava que estava tão longe da gente, né? Chegou. Então a gente tem a telemedicina onde a gente vê pelo menos o paciente, escuta. Então nos Jetsons eles conversavam, só que era uma coisa mais futurista, né? Eu acho que no futuro a gente já vai evoluir mais ainda. Com as novas tecnologias que a gente vai ter, eu acho que realmente essa evolução vai chegar ao ponto de a gente conseguir examinar melhor o paciente em casa, que era o que Jetsons fazia nos seus filminhos. Entendi. Você participou da implantação da telemedicina na Unimed Goiânia. Como é que foi essa implantação? Como é que reagiram os médicos, os pacientes? Como que está funcionando isso hoje? Então, Marco Aurélio, a telemedicina foi inaugurada no dia 26 de março de 2020. Começamos com 4 consultórios médicos, um pneumologista, um infectologista, um clínico geral e um pediatra. E começamos devagar, porque o número de pacientes era pequeno, e cada vez mais com o marketing e o boom do coronavírus, a gente chegou a 6 consultórios e estendemos para o noturno, o nosso horário era até às 19 horas, quando foi em junho expandimos até às 23 horas, porque meados de junho, julho e agosto, a gente teve um boom do coronavírus em Goiânia. Então a gente chegou a mais de 450 atendimentos por dia. Já estamos na casa de uns 30 mil atendimentos de lá até hoje. E uma coisa interessante é a aceitação, né? Assim, como o paciente ficou feliz de nos ver, de ter um canal que ele possa conversar com um médico ético, um médico que vai orientá-lo de uma forma correta, que vai dar uma palavra amiga ou de tranquilidade, ou que vai acalmá-lo também. Porque nessa época, não sei se você se lembra, clínica fechou, pronto-socorro fechou. Então, assim, a gente teve alguns lugares fechados. Eu mesma, na minha clínica, a gente ficou quase 15 dias sem poder atender. E as pessoas ficaram meio desesperadas. Como que vão achar um médico? Onde que eu posso achar um atendimento bom? Então, a telemedicina veio para isso, né? Eu não sei se você sabe, ela já tinha sido implantada no passado. E ela foi... eles tiveram que interromper, já que não tinha tanta regulamentação na época. Então, ela foi interrompida, foi suspensa. E voltou por conta do coronavírus. Então, a gente, assim, infelizmente eu falo que tem as coisas boas e ruins. Então, é ruim ter muita gente, muita morte, mas a evolução que deu tecnológica, a evolução que deu para nós médicos, era interessante como a gente luta, às vezes, contra uma coisa que a gente nem conhecia. Se você me perguntar de telemedicina, eu xingava, né? Que absurdo o médico de telemedicina, como que examina o paciente? Só que veio numa época de angústia tão grande e o paciente era tão grato à satisfação dele. Então, assim, a gente ficou muito feliz de estar fazendo uma coisa do bem, uma coisa ética, uma coisa correta, num serviço bom. E a gente conseguiu levar isso para vários pacientes, tranquilizar o paciente, acalmar, tratar, cuidar, de uma forma muito boa, de uma forma muito correta. Então, assim, a telemedicina para mim hoje é uma paixão. Eu faço telemedicina no meu consultório, eu atuo na telemedicina tanto na Unimed quanto fora dela. E é uma coisa que eu espero que no futuro, cada vez mais, a gente possa levar essa modernidade ao longo do nosso Brasil e do nosso planeta, né? Entendi. Eu vejo também o seguinte, por exemplo, a minha esposa, ela vai no mastologista.
ela já liga para ele solicita, isso bem antes da telemedicina, ele já solicitava os exames e ela já ia com os exames prontos. Então, muitas vezes, agiliza. Ninguém tem tempo hoje para ir, voltar. Eu acho que isso aí ajuda bastante também, né? Você imagina. E aí, depois ele examinava, já com os exames prontos. E agora, você pode até inverter, assim. Você pode ir lá na consulta e depois você faz o retorno na teleconsulta. Então, você pode ligar para ele e falar, ó, meu exame tá assim, 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 já passa os exames todos, ele já entra nos laboratórios, vê todos. Porque o que é uma coisa bacana? Como foi uma evolução, os laboratórios também evoluíram, as clínicas de radiologia. Então, hoje a clínica de radiologia, ela não me manda só um laudo, ela me manda o exame do paciente. Então, por exemplo, ela faz um exame de mamografia, não vai ver só o laudo lá, o escrito, ele vai ver o exame na tela dele muito melhor, ampliado, ele amplia, ele volta. Então, assim, essa modernidade do Covid nos deu também para poder fazer retorno muito melhor, né? Além de poder arquivar esses exames de uma forma melhor também, não é? Você pega, por exemplo, o exame laboratorial mesmo. Antigamente eu guardava, tá, cadê o exame? Agora você vai no laboratório, você tem toda a sua história, todos os seus exames ali. Daniela, parece que existem algumas divisões, modalidades na telemedicina. Quais são elas? Então, a telemedicina, na verdade, a gente usa muito para o médico, né? Então, assim, mas existe a teleconsulta. A teleconsulta foi regulamentada por conta do coronavírus. Então, a gente já tinha a interconsulta, que é uma coisa muito interessante para ser feita. Você imagina, Marco Aurélio, você está lá no interior de Goiás, você passou mal, você não sabe se é infarto, se não é, o que está acontecendo com você. Você vai para o consultório de um clínico e ele faz uma interconsulta com um colega da cardiologia ou da neurologia. Você imagina a minha especialidade, que não tem em vários locais do Brasil, você vê. No próprio interior de Goiás, a gente não tem Morrinhos, Edéia, essas cidades pequenas não tem pneumologista. Então, você imagina um cara em franca crise de asma, que o colega está examinando e me faz uma interconsulta, né? E aí eu estou examinando esse paciente aos olhos dele, então ele já escutou, já me contou o que tem na ausculta, e a gente na tela, e eu vendo o paciente. Então, ele é meu olho e meu ouvido, ele já examinou o paciente, ele escutou, ele viu a frequência cardíaca, ele viu a pressão, e eu estou dando a conduta. Então, a interconsulta é uma coisa muito interessante que já era feita, já era autorizada. A teleorientação, que é você ligar para o paciente e saber assim, mas agora você está com febre, melhorou sua febre, sua pressão está boa, também já era feita, porque não precisa ser só profissionais de saúde. Uma secretária bem treinada, ela pode fazer uma teleorientação bem feita, porque ela vai anotar no prontuário, depois um médico vai ver. E num plano igual ao Unimed, por exemplo, tem esse pessoal? Já tinha esse pessoal, porque eles mexem com crônicos, né? Então a Unimed, ela já tem para o diabético, para o hipertenso, para o idoso. Então, são pacientes que já são classificados em grupo de risco, o paciente com enfisema pulmonar, que é o DPOC. Então, esse paciente, a enfermeira já ligava, né? Como é que está a sua pressão? Você está tendo febre? Então, uma vez por mês ou a cada 15 dias, você consegue fazer isso com vários pacientes, né? E é uma coisa que a gente quer manter, mesmo depois pós-Covid, essa teleorientação e o telemonitoramento. Aí, o telemonitoramento, pra você entender, ele é assim, você tem Covid, e aí eu vou te telemonitorar. Todo dia, ou eu posso ligar para você, ou eu vou pedir para você me chamar na chamada. Eu te mando um link para a gente se ver no vídeo. Então, existem essas duas coisas. Mas o telemonitoramento é, por exemplo, o paciente ficou 14 dias isolado em casa. Eu vou falar com ele ou de 24 horas ou 48. Quem define se eu vou falar com ele todo dia ou se eu vou falar com ele a cada 2 dias é o médico. Então, o médico preenche uma ficha e põe lá, telemonitoramento. Paciente Antônio da Silva. E esse paciente, a gente vai falar com ele ou todos os dias, ou a cada 48 horas, até ele melhorar. Ou no último telemonitoramento, por exemplo, a gente fala assim, ó, seu Antônio, o senhor está bem. Se o senhor precisar, aqui funciona das 7 às 23, o senhor entra em contato. Mas até ele ter essa noção de que ele está bem, a gente liga para ele e fala com ele todo dia. Ou a cada 48 horas, né? Então, existe o telemonitoramento, a teleorientação, a interconsulta e a teleconsulta. Aí a teleconsulta foi a única que foi regulamentada agora para o coronavírus, que é o médico vendo o paciente na tela e dando a conduta dele. Entendi. Então, como o médico hoje, um médico especialista, você pode consultar aquela história, pegar um avião e ir para São Paulo para consultar com um médico muito especialista em uma determinada doença mesmo, uma especialidade, como é que eu vou dizer, bem específica. Eu posso consultar com esse médico em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. Por uma consulta. Por uma consulta. E o que a gente está tentando... E fazer a ponte com o médico daqui. Quando você não tem a ponte do médico te olhando, o que a gente está tentando, o que vai ser regulamentado no futuro é,
para mim poder fazer essa teleconsulta com você pós-Covid, o que o CFM e o CRM estão tentando regulamentar eu preciso conhecer o Marco Aurélio. Quem que é o Marco Aurélio? Então eu preciso te ver. Então o que eles estão tentando amarrar a primeira consulta do paciente eu tenho que te ver. Depois eu posso fazer as suas teleconsultas sem te ver, se você estiver bem. Então, por exemplo, o paciente tem uma asma, foi lá no meu consultório, eu examinei e fiz tudo. Eu posso fazer as outras teleconsultas dele por vídeo, já que eu conheço esse paciente. Que não aconteceu no coronavírus, né? O Covid obrigou a gente a examinar, entre aspas, né, no vídeo, pacientes que eu nunca vi na vida. Então dava uma certa angústia pra gente. Mas a receptividade do paciente era tão grande, assim, a empatia era tão bacana, que a gente acabou quebrando esse gelo. Então, assim, a maioria dos pacientes conversam com a gente como se já conhecessem a gente há anos. Ó, doutor, olha, eu tô assim, melhorei. Então, assim, eles ligam. É tão gostosa essa consulta que o exame físico fica prejudicado, lógico, né? Então, assim, eu não escutei esse paciente, mas eu consigo, através do oxímetro, eu já consigo ver a frequência cardíaca e o oxigênio. Eu consigo pedir para ele pôr um termômetro e me mostrar no vídeo. Eu consigo, e a câmera atualmente melhorou demais as câmeras. Então, assim, eu consigo já, assim, ver uma lesão de pele. Ó, aproxima um pouquinho o rosto. Até a garganta, se o paciente der para abrir, você consegue examinar a garganta. Então, assim, e isso é o futuro. Acho que vai cada vez mais se modernizar para isso. Então, a interconsulta, gente, igual você falou, você quer um cardiologista bam, que é o bam de arritmia. Você vai aqui no cardiologista de Goiânia, que faz alguns exames, que você vai só fazer essa interconsulta. É a ponte entre você e o colega de São Paulo. Aí você economizou o aéreo, o hotel. Quer dizer, fica muito mais em conta para o paciente. Então, a gente também está tendo uma economia muito grande com essa modernização. E o médico de São Paulo, ele pode ter um médico parceiro aqui em Goiânia que pode fazer isso para ele, como o médico de Goiânia pode ter um parceiro no interior também. Com certeza. E aí você vai fazendo essas parcerias com os colegas que você confia, que você sabe que são éticos, que vai fazer uma medicina bacana. Com relação aos prontuários e plataformas, o que pode ser usado dentro do consultório? Então, na verdade, isso é um assunto muito sério, porque exige o sigilo médico, né? Então, assim, a gente vê muito colega fazendo telemedicina por WhatsApp. Telemedicina não é o WhatsApp. Por isso que uma das coisas que fez parar a telemedicina na época que ela foi regulamentada era isso. Você não tinha plataformas que assegurassem os seus dados. Isso é uma coisa muito séria. Você imagina, o banco te dá um aplicativo para você acessar. Eu te dou um aplicativo para você também acessar e fazer uma consulta comigo. Mas eu tenho que ter a segurança que o que você vai contar para mim, ninguém vai ficar ouvindo ou sabendo. Então, o Zoom não é telemedicina, o WhatsApp não é telemedicina. A telemedicina você precisa de um prontuário criptografado, você precisa ter sigilo ali. E a gente tem várias empresas hoje. Então, assim, eu uso o iClinic, que é uma empresa boa, tranquila, e me dá uma segurança no meu prontuário. E aí eu posso escrever tudo que eu quero do paciente, que vai estar seguro ali. E aí, para mim poder mandar o paciente a receita, o atestado, um relatório médico, eu preciso ter um certificado digital. Então, hoje em dia, você vai numa empresa, no caso, eu fui na Solute e fiz um certificado digital para mim poder assinar digitalmente aquilo que eu estou mandando para você. Então, você vai receber na sua casa uma coisa segura, um documento válido e você vai comprar com muita facilidade. Então, a gente tem várias plataformas que ajudam a gente. Então, por exemplo, eu acabei de fazer a consulta com você, já tem um prontuário sigiloso, que ninguém vai saber o que a gente conversou ali. Segundo, mandei um relatório para sua casa com minha assinatura digital. Então, eu entrei no meu iToken, girei uma assinatura digital, um certificado digital, e isso é uma coisa muito valiosa, porque eu estou assinando um documento que é válido para você. Não adianta nada eu fazer uma consulta com você, você tem um documento que não vale para nada, né? E eu vou ter certeza que esse documento é seu. É meu também. Que é uma coisa legal você ter perguntado isso, que é o que a gente está querendo fazer no futuro também, de ter um reconhecimento facial. As academias hoje já estão muito com isso, às vezes reconhece a sua face em vez de pôr digital. Acho que condomínios também já estão assim. Então, o reconhecimento facial era uma coisa interessante para a gente ter também, não tem ainda. Não existe nenhuma plataforma, eu acho que ainda vai ter. De você poder logar e falar assim, esse é o Marco Aurélio e essa é a doutora Daniela. Da mesma forma que eu preciso saber quem é você precisa saber quem sou eu. Se você imagina um paciente do interior, às vezes ele não sabe quem eu sou, não me conhece, né? Então, ter essa segurança dos dois lados é uma coisa que nos tranquiliza mais para fazer uma telemedicina bem feita. E outra coisa interessante é a forma que você recebe, por exemplo, a receita médica. Hoje eu faço a receita para um paciente em Caldas Novas, em Tumbiara,
com o meu certificado digital. Ele vai receber, a farmácia já lê um QR Code e ele vai comprar um antibiótico, um remédio de receita branca controlada com a minha receita que eu não vi o paciente ainda no presencial, só no virtual. Aí você imagina quando isso modernizar, daqui 3, 4, 5 meses, um ano, que você não precisa vir aqui em Goiânia para pegar uma receita médica. Seu médico, lá no interior, na fazenda, quantas teleconsultas nós fizemos em fazenda, como era bonito. O paciente fala assim, nossa, doutora, eu estou aqui no interior, na fazenda tal, e estou conseguindo uma consulta. Eu tinha que andar quilômetros para a minha cidade. Então, isso assim, a gente até arrepia de emoção, porque era realmente uma coisa que a gente estava fazendo bem. Então, isso, com essas plataformas corretas, com essas plataformas que você não vai ter seus dados vazados, é o que a gente pode contar com elas no futuro. Então, eu tenho uma receita, testado, relatório, a gente consegue fazer tudo. Eu só não consigo examinar o paciente, fazer uma ausculta. Mas eu consigo fazer tudo que ele precisa de documentação de uma forma regulamentada, correta. Agora, aquilo que nós falamos do médico parceiro, vamos pensar o seguinte, você está aqui e tem um outro médico em Itumbiara. E ele faz a ausculta, faz tudo lá e passa para você. Vocês dois são responsáveis por esse paciente? Nós dois somos responsáveis por esse paciente, porque ele vai ter um prontuário dele e eu vou ter o meu prontuário. E no meu prontuário, geralmente eu escrevo, discutido o caso com o doutor fulano de tal, que diante do paciente que estava no consultório dele, me passou tal exame físico, discutimos tal exames, e foi discutido que íamos passar tal remédio. Então, assim, tudo é discutido. Desde o momento que o paciente entra na consulta até o fim dela, que é quando você vai dar um diagnóstico, um tratamento, é tudo discutido entre nós e o paciente. Então, a mesma responsabilidade que ele tem, que está do lado do paciente, eu tenho aqui longe do paciente. Porque ele me passou os dados clínicos e nós discutimos o caso dele. Entendi. E pela Unimed, como é que funciona isso? Por exemplo, eu passo, mando a carteirinha com foto, a Unimed libera a guia para você, como é que funciona isso? Então, atualmente, a Unimed e os outros convênios só liberaram para o Covid. Então, ele entra no cliente Unimed Goiânia e ele consegue uma consulta virtual, mas só Covid. Para as outras especialidades, nenhuma ainda. Nenhuma. E nem para nós, pneumologistas da Infecto, é só para o Covid, tanto que a sede é na Unimed. O que a gente está tentando na Unimed é liberar isso, que o paciente tem uma forma de colocar a carteirinha dele e ele consiga essa consulta. Mas o plano ainda não conseguiu essa plataforma ainda segura, então não está liberada ainda para os nossos consultórios. Entendi. Qual a importância da teleconsulta, da telemedicina, com a questão do Covid? Isso é uma coisa, por exemplo, que é só Brasil, no mundo inteiro isso aí já é uma realidade, como que está? No mundo inteiro já é uma realidade. E é como eu comentei com você, a gente já está mais ou menos na casa de 30 mil atendimentos de março até hoje. Então, assim, o coronavírus veio nessa pandemia, nessa loucura que foi, vários atendimentos durante o dia, né, e estendendo até às 11 horas da noite. E você imagina, aonde que as pessoas vão procurar atendimento? No pronto-socorro. Então, assim, filas enormes. Então, mesmo com a telemedicina, a gente teve história de pronto-socorro com 4, 5 horas de espera. Então, essa é a ideia de montar um pronto-socorro. O próprio SUS montou na Faculdade de Medicina uma iniciativa muito bacana, a teleconsulta deles. Só que o SUS não conseguiu o que a gente faz, né? Que é o que o paciente visse o médico. Na verdade, o SUS conseguiu a teleorientação e ele conseguiu a interconsulta. Então, na dúvida, o colega entrava na telemedicina do SUS e aí um outro colega discutiu o caso com ele. Então, existiu no SUS também essa consulta válida. Mas com o Covid, isso acelerou. Então, graças a Deus, através da telemedicina, a gente pôde dar esse atendimento, dar um aconchego para o paciente na casa dele. Você imagina, você está aqui na sua casa, você pega o telefone e você pediu uma consulta. É assim que funciona. No começo da pandemia, como eram muitos pacientes, o paciente às vezes esperava 1 hora e meia, 2 horas para ser atendido. Mas você está na sua casa, você está Quantos pacientes nós atendemos em cama, deitado na cama, pacientes idosos, 100 e tantos anos, crianças, né, porque tem pediatria também, bebê. Então, você imagina, a mãe não tem que tirar o bebê de casa, a família não tem que tirar um idoso de 100 e tantos anos. E ao mesmo tempo a gente conseguir ver, falar, olha, seu pai está extremamente cansado, eu estou vendo aqui no vídeo, vamos chamar a ambulância, vai para o pronto-socorro, tem que internar. Então, graças a Deus, esses números são menores, né? A grande maioria da população está bem. Infelizmente, a gente tem um número de óbitos alto, mas não é a realidade assim. Se você colocar em números proporcionais, não saímos do 2%, graças a Deus. É um número alto, mas ao mesmo tempo pequeno. Já que a grande maioria mesmo, se você pegar dos 30 mil atendimentos, a gente não tem nem 5% que internou.
A grande maioria foi o bate-papo, a conversa. Essas medicações, o grupo não era a favor, né? A gente não viu que nada dessas medicações foram provadas que tinham algum benefício. Então, em termos de medicações, o que a gente orientava era analgésico, antitérmico. Se tinha pneumonia associada, a gente entrava com antibiótico, igual eu expliquei para você antes, o paciente consegue comprar a receita, porque ele tem certificado digital. Então, você consegue comprar um antibiótico bom, você consegue fazer uma medicina bem feita através dessa telemedicina do Covid. E que a gente espera que, com essa evolução, cada vez mais a gente tenha coisas mais modernas para oferecer para o paciente, que é nosso bem maior, né? Sim. Você falou anteriormente que, assim, você mesmo, no início, era contra. Como que estão os médicos hoje? Ainda tem muita gente contra? Você acha que muita gente já está se adaptando? Tem gente que não vai querer de forma alguma? O que você me conta? Tem gente que não vai querer de forma alguma. Nos grupos a gente vê que tem gente assim que fala muito mal ainda, né? É assim, eu acho que vai ter para todo mundo. Então, se você me perguntar, o paciente primeira vez, eu acho que realmente ele deveria ir no consultório para a gente conhecer, né? Então, assim, tem médico que não se adaptou ainda. É uma tecnologia que exige um pouco de um certo traquejo também, né? Você examinar, você conversar, você nunca viu aquele paciente, você está de longe. Então, por exemplo, sexta-feira agora eu fiz uma teleconsulta de uma paciente que está em Anápolis. Nunca vi a paciente na vida, alguém me indicou, ela pediu e ela estava quantos quilômetros de mim? Então, assim, mas foi uma coisa bacana e que foi uma coisa como se a gente conhecesse há muito tempo, porque ela contou toda a história dela, eu ouvi toda a história. E aí depois eu falei para ela, assim que você melhorar, a gente vai ter que ir para o presencial, mas... Então, assim, tem como você fazer. Então, por igual a otorrino. A otorrino, eu acho que ela vai evoluir de uma certa forma com equipamentos. Daqui a pouco o paciente vai ter um equipamento na casa dele que consegue ver o ouvido e o médico está vendo lá no vídeo. Então, com essas fibra óticas, os vídeos que tem já, cada vez mais, cada área vai achar a sua área. Então, por exemplo, eu acho que cada vez mais o paciente vai ter um aparelhinho que ele coloca no peito e eu falo, ó, só escuta tal, muda para cá, vai mudando. Pede para alguém da sua família para trás, para me escutar. Então, eu acho que essa tecnologia vai vir, que é o tal dos Jetsons que a gente volta aqui no futuro. Então, assim, eu acho que vai ter área para todo mundo. Tem vários otorrinos, o Paulo mesmo faz a teleconsulta também, e a gente nota que é isso, às vezes assim, dá para ver uma garganta, não dá para ver um ouvido por enquanto, mas com essas evoluções de fibra ótica, de vídeos, a gente vai conseguir com certeza escutar o paciente, fazer muito mais coisa. Quando você mostrou o aparelhinho do microsom de vocês, eu fiquei encantada. Como assim? Daqui a pouco eu vou saber glicemia, quantos passos o paciente vai dar, quanto que é a frequência cardíaca, a gente achava que era uma coisa surreal, e não é. Quer dizer, com o aparelhinho no ouvido eu sei um monte de coisa, se a cuidadora está deixando ele andar, se está deixando ele quieto. A evolução é isso, né? Daqui a pouco a gente fala assim, nossa, eu consigo escutar o paciente aqui sentado, ele pôs um aparelhinho, eu escutei, a criança, o pediatra vê o ouvido, o otorrino, a garganta, consegui fazer um exame ginecológico, assim, aí é o que eu falo, cada um na sua área, o ginecologista vai ter certa dificuldade, o oftalmo no olho, então assim, a evolução vai ter que ser grande. Mas retorno para mostrar exame, gente, não existe mais você ficar esperando 40 minutos, 1 hora, 2 horas no consultório médico. A consulta do médico é marcada. Eu entro assim, te marquei 2 horas tá eu e você conversando. Então é uma coisa muito certinha. Você não gastou, vamos economizar combustível, você não gastou seu tempo, eu não gastei o meu. Você não teve que passar por clínica, gastar com táxi ou Uber ou seu próprio carro. Então foi uma coisa que cada vez mais é modernizando mais. Na sua opinião, como que você projeta a telemedicina, o futuro da telemedicina pós-Covid? Então, é um futuro incerto, né? Porque a gente precisa de regulamentação dos nossos conselhos. Então, a gente espera muito que o Conselho Regional, os conselhos regionais, né, e os conselhos federais de medicina, que eles possam regulamentar de uma forma ética e correta, que é o que eles estão querendo fazer, para ser aprovado no Senado, né? Então, a gente precisa dessa aprovação para a gente poder dar continuidade. Eu acho que tudo depende dessa regulamentação. Então, regulamentando, porque agora para o Covid pode tudo. Então, por conta da pandemia, eu posso atender pneumonia, DPOC, asma da minha área, e o colega da oftalmo, da otorrino, qualquer um pode atender por conta do Covid. O pós-Covid é que a gente fica um pouco preocupado, porque os conselhos ainda não regulamentaram ainda. Mas, por exemplo, a psicologia já faz, a fono eu acho que está fazendo, a nutrição, então tem várias áreas da saúde que já estão tocando barco. A gente precisa, pós-Covid, dessa regulamentação
para até evoluir nos equipamentos, que é o que a gente estava falando antes. Então eu queria assim, um equipamento que eu pudesse escutar o paciente de longe, um equipamento que o otorrino pode ver o ouvido, uma garganta. E essa é a evolução da medicina, cada vez mais com equipamentos que nos dão um suporte para a gente fazer uma medicina cada vez melhor, mais moderna. Pensei numa coisa aqui agora, e a questão do assédio, que já tem muitos processos contra os médicos, e até para ter uma segurança, o assédio até do médico com o paciente e do paciente com o médico, será que essa consulta não poderia ser gravada de alguma forma para dar uma segurança para os dois lados? Então, no termo de consentimento, a gente fala para o paciente que ele não pode gravar e a gente também não pode gravar. Não, o que não, você... eu tô falando não você, mas assim, o padrão, o plano de saúde, não pode. O sistema. Não gravar. pode. Não. Da mesma forma que você não grava uma consulta presencial, você não pode gravar uma teleconsulta. E já aconteceu situações em que o paciente estava gravando e a gente falou para o colega, falou, você tem que encerrar. Ó, você vai falar, olha, infelizmente o senhor está gravando a consulta, não pode... Né? E a gente tem umas cenas assim, o brasileiro tem que ser estudado mesmo, né? A gente já teve consultas que o paciente estava no banheiro, que o paciente estava saindo do banho, que o paciente está dirigindo. Eu várias vezes parei e falei, olha, se você não parar o carro para a gente fazer a consulta, eu vou desligar, né? Então assim, por quê? Porque ele estava dirigindo conversando comigo, e se ele bate o carro? E a minha responsabilidade com ele, né? Então assim, o pessoal ainda tem que entender que é um consultório médico. Então você tem que estar pelo menos de uma camiseta, né, bem vestido, você não pode estar sem roupa, você não vai para o consultório sem roupa. Então, para fazer uma consulta, você tem que estar vestido, pelo menos uma camiseta, uma roupa. E assim, tentar um ambiente mais tranquilo. As pessoas fazem assim, tem criança correndo e não põe um fonezinho para ficar melhor o áudio. Então assim, é uma consulta que tem que ser interpretada como isso. Então a pessoa vai para uma sala reservada, sem ninguém do lado, a consulta é dela. Aí passa uma criança, passa um cachorro. Quer dizer, na verdade, assim, a gente até brincou que ficou mais fácil de ver, né? Para trás a gente estava falando de asma ocupacional e pra gente que tinha muita dificuldade na casa do doente, ficou bom, porque o paciente fala assim, não tem nada na minha casa. De repente você vê a parede mofada, aí você fala, mas eu tô vendo um mofo. Então, quer dizer, isso também acabou nos ajudando, ver o ambiente que o paciente mora, né? Daniela, me conta um pouco da sua história na medicina. Então, quando eu falei que queria fazer medicina, meu pai e minha mãe quase caíram para trás, né? Porque eu era daquelas que corria de hospital, tinha pavor de hospital, era medrosa, assim, tinha medo mesmo. Meu pai fez uma cirurgia uma vez no neurológico, minhas irmãs entraram no quarto, porque tinha frigobar, né? E entrava para comer, brincar, e eu lá na pracinha, morrendo de medo, chorando. Quando eu falei que ia fazer medicina, minha mãe, não é possível, como você vai fazer medicina? Então, assim, mas eu sou apaixonada no que eu faço. Eu acho que a telemedicina veio para ajudar a gente no Covid, mas eu gosto muito de abraçar meus pacientes, né? Então, assim, eu estou empolgada com a telemedicina, mas eu sinto falta de abraçar os pacientes, dar beijo, conversar mais de perto, né? Ser mais carinhosa. A gente chora com o paciente, a gente ri com o paciente. E na tela fica aquela coisa um pouco mais distante, né? Só que essa geração já é diferente da gente, né? Essa geração vai conseguir. Tanto que eu não consegui voltar com a minha psicóloga quando ela estava só na consulta virtual. Quando ela voltou para o presencial, que eu podia abraçar e chorar junto com ela, e eu voltei. Mas essa geração é diferente da gente. Então, assim, eu fiz faculdade na Universidade Federal de Goiás, com muito orgulho. Fiz residência de clínica médica na Faculdade de Medicina daqui da Federal. Cheguei a passar fora em Brasília, então eu comecei a fazer residência no Hospital de Base. Cheguei a fazer em Taguatinga também. Mas como a minha casa era aqui, eu passava aqui e vinha embora. Então, assim, a Federal é minha casa, dei aula há muitos anos na semiologia, dei aula na pneumologia, depois fui para a PUC, então dei aula na PUC 1 ano e meio, também é uma faculdade extraordinária. Tem um hospital que requer uns cuidados melhores, né, que é a Santa Casa, mas assim, fiz tudo na Federal de Goiás. Hoje trabalhei muitos anos no Instituto do Aparelho Digestivo, hoje eu estou na Citocenter, né, ali na Alameda das Rosas. E muito feliz com a telemedicina da Unimed, que eu sou coordenadora de lá. E foi uma descoberta a cada dia. E contar com tantos colegas legais, com tantas pessoas equilibradas, com tantas pessoas centradas, com tantas pessoas éticas. É uma equipe bacana, uma equipe muito gostosa de trabalhar, são pessoas com compromisso. Nunca tive problema do colega não ir no plantão, do colega faltar ao plantão. Então, assim, a gente tem cada dia mais colhendo os frutos bons de uma medicina ética, correta, de uma medicina voltada para o paciente, com um olhar diferente,
preocupado com o paciente, não só com a doença dele, que é o que é o mais importante que eu penso. Daniela, queria te agradecer muito por você ter vindo no nosso programa. Você é uma pessoa hoje referência na telemedicina. Você começou a telemedicina e gerencia toda a telemedicina da Unimed. Então, te agradeço muito por você estar aqui. E principalmente por você ser uma grande amiga, esposa do meu grande amigo, um irmão que eu tenho, o Paulo Henrique Dias Matos, que eu acho que eu já provei meu amor por ele e ele já provou o amor por mim várias vezes. É um prazer imenso ter vocês aqui, porque o assunto é saúde. E obrigada pelo convite, Marcão, valeu demais. Ih, falei Marcão. Meio que em outra. Aqui não pode vacilar. Não pode vacilar.